Olá pessoal, meu nome é Cristiano Paiva, eu sou médico urologista e nós estamos na segunda temporada do podcast Homens de Sucesso. Então é um prazer estar aqui trazendo para vocês que têm nos acompanhado, muito obrigado, assuntos relevantes para a saúde masculina. E hoje eu estou tendo o prazer de receber uma das maiores referências da dermatologia brasileira, Dr. Ilner Souza. Seja bem-vindo. Doutor Cristiano, é um prazer estar com você aqui, estar com o seu público e poder dar nossa contribuição, contar um pouquinho da nossa história e poder, inclusive, estimular que profissionais na área de saúde possam seguir carreiras de sucesso através de exemplos como o nosso. Perfeito. Vou lhe chamar de Ilner pela nossa relação de amizade profissional e pessoal. Ilner, hoje você é uma referência consolidada na dermatologia, não só no Brasil. Eu acompanho suas viagens para o exterior, muitas vezes convidado para palestrar, entendeu? Isso aí deixa o Amazonas muito, muito, muito feliz por ter referências tão importantes no Brasil e fora do Brasil. Agora, me conta a sua história, desde a época de acadêmico de medicina, como foi a escolha da dermatologia, como que é hoje ter uma das clínicas mais conceituadas do Brasil. Isso aí é uma coisa que muitas vezes a pessoa já pensa que o sucesso nasceu pronto, né? E na verdade há todo um processo. Como é que foi isso aí, desde a época de acadêmico? Bom, a minha família é uma família de classe média, meus pais, né? Meu pai, advogado e funcionário do Banco da Amazônia. Perfeito. A minha mãe é funcionária do TRE. E eu fui educado no Colégio Dom Bosco. E durante o período de formação no ensino médio, eu tive a oportunidade de escolher ser médico. Eu vi exemplo de pessoas de sucesso. Eu lembro do Dr. Raimundo de Moura Tapajós, que era um velhinho de cabelo branco que me atendia quando eu era pequeno. Ele me deu muito o exemplo do que é ser médico. Perfeito. E a partir desse caminho que eu tive a decisão de fazer medicina. Fiz o FAM, na época era UA. Isso. No primeiro vestibular, entrei na faculdade com 16 anos. Aos 22 eu me graduei em medicina. Que beleza, hein, Ilner? E decidi fazer dermatologia a partir de exemplos que eu via na faculdade, o Dr. Sinésio Talhari, o Dr. Starta Gadelha, que são referência até hoje, foram os meus grandes exemplos que me fizeram seguir esse caminho, baseado principalmente no atendimento de doenças endêmicas, como a hanseníase, leishmaniose, e que eles eram e são até hoje referência mundial. Isso mesmo. E durante a faculdade, isso me guiou para fazer dermatologia e também eu avaliando o meu perfil de pessoa, que eu tenho uma memória visual muito boa, e o perfil psicológico desses profissionais. Isso me guiou a escolher a dermatologia e também eu me baseei no seguinte aspecto. É uma especialidade em que 100% da população precisa ter um dermatologista. Com certeza. Todos, se a gente avaliar, ou a pessoa tem uma pinta, ou tem uma coceira, ou tem alergia, ou quer ficar mais jovem, e isso foi se consolidando na minha escolha. E eu fiz residência médica aqui na Fundação Alfredo da Mata, fui aluno do Dr. Sinésio Talhari, e em seguida eu fui fazer o mestrado em Niterói. Naquela época estava surgindo essa nova dermatologia, Isso mesmo, com abordagem de lasers, de toxina botulínica, de preenchedores, e isso me encantou muito. E foi a grande virada de chave para que eu pudesse avançar da dermatologia básica, da dermatologia clínica, tropical, à dermatologia de hoje. E a minha dissertação de mestrado foi sobre alterações da derme, que é o principal alvo do laser é a estimulação de produção de colágeno, de fibra elástica, e justamente foi a estrutura da pele que eu mais estudei durante o mestrado. Então, esse impulsionamento do conhecimento e o surgimento das tecnologias foi essa associação que me impulsionou ainda mais a ser dermatologista. E voltei para Manaus, o consultório começou a surgir ainda pequeno, na Cachoeirinha. Quem me conhece há muitos anos sabe que era um consultório pequeno, próximo do terminal da Cachoeirinha. Atendia muitos convênios naquela época. E essa tendência da dermatologia. E naquela época eu enxerguei a possibilidade da compra de lasers. Meu primeiro laser foi comprado em sociedade com o Dr. Alcidarta, com o Dr. Lúcio, Dr. Amilcar, e nós fomos os primeiros a ter um laser moderno no estado do Amazonas. Isso foi também uma outra virada de chave que me transformou
de um dermatologista que atendia apenas doenças num dermatologista tecnológico. Exatamente. E eu percebi a necessidade também do mercado, de me colocar no mercado com essa característica. Então, é a visão empreendedora, né? A visão empreendedora foi acesa nesse momento. Eu comecei a procurar, na época eram assessores de imprensa, né, que me colocaram no rádio, na TV, nos jornais, colunas, e aí eu comecei a me diferenciar como dermatologista voltado para essa área. Esse foi o meu primeiro passo, e depois, na evolução, a compreensão de que eu tinha que crescer, de ter uma clínica maior, que foi a Clínica da Pele, na Rua Maceió. Lembro, lógico. As pessoas passavam na frente, muitos já me conheceram a partir daí, e foi a partir daí que as coisas foram crescendo, até chegar hoje na Clínica Dr. Ilner, que é uma clínica que está localizada no Crystal Tower. Exatamente. Sou seu cliente fiel. Eu tenho esse privilégio, né? Então, resumidamente, foi esse meu trajeto em relação às decisões que eu tomei, sempre baseado também em muito estudo. Eu estudo Lógico. diariamente, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, leio pelo menos um artigo todos os dias, e eu continuo constantemente em busca de inovações. E outra coisa, né, Ilner, assim, vale a pena, assim, até para valorizar todo esse esforço que você faz, porque muitas vezes não é só chegar no topo, né? É se manter nele e muitas vezes até, como diz, tentar avançar ainda mais, né? Me conta um pouco, assim, dessa sua dedicação também ao ensino, porque na época eu era acadêmico de medicina, então a gente tinha umas reuniões na clínica médica e muitas vezes o que me chamava a atenção é que você, que era um dos staffs, né, na época, muitas vezes aquela discussão extremamente complexa e você dava, olha, essa lesão de pele sugere isso, isso e isso. E muitas vezes pela pele você dava o diagnóstico de uma doença sistêmica grave que até então não tinha sido diagnosticada, né? Fala para mim também dessa dermatologia clínica. Eu estou te falando isso como a nossa parceria, né? Porque muitas vezes eu recebo no consultório lesões genitais, entendeu? Que fogem da minha expertise. A gente tem essa interação, eu te mando o paciente, aí você fala, Cristiano, ó, isso aí não tem nada a ver com essas coisas mais comuns. Está acontecendo isso e isso, ou é uma alergia medicamentosa, ou é uma doença rara. Quer dizer, tem a parte clínica também, né, Ilner, que você se mantém sempre muito atento, né? Me fala disso aí, essa dermatologia clínica que você faz muito bem, e hoje, pelo tamanho da sua clínica, como é que você dividiu essa parte cosmética, né? Porque você ainda é o dermatologista raiz, que a gente chama, né? Me fala disso aí. Perfeito. A formação do dermatologista, basicamente, ela envolve a compreensão das doenças dermatológicas. Isso é o grande diferencial que, infelizmente, há uma tendência atual a muitos médicos escolherem a dermatologia apenas para fazer estética. Não que estética seja uma coisa pequena, mas a dermatologia é muito grande, envolve o conhecimento de alterações da pele, alterações do cabelo, das unhas, que vão desde simples queda de cabelo ou simples manchas até doenças graves que a gente pode diagnosticar. Então, durante o período que eu estive no hospital universitário, eu fui professor da UFAM por 14 anos, depois da UEA por mais 2 anos, e eu tomei a decisão depois de ficar só na clínica privada, mas o conhecimento adquirido, a experiência, ela se mantém. E eu me mantenho atualizado, eu não leio só laser, cosmética, eu continuo estudando a clínica dermatológica, é fundamental isso, porque isso é o grande diferencial. Isso é o que faz com que a gente não erre numa coisa simples. O paciente chega lá com uma face, com uma pele, com uma lesão que pode ser um câncer da pele, com uma lesão que pode ser uma manifestação do sistema, como você comentou. Então, é uma obrigação do dermatologista saber isso. E isso é um grande diferencial que, infelizmente, nós estamos perdendo hoje com a super especialização. Na clínica, eu atendo os pacientes com um fluxo normal. Perfeito. Eles vão, eu diria que hoje, 80% da minha demanda é da parte de cosmetria, laser, injetáveis, mas 20% é, para minha sorte, doenças, como acho que você me manda e eu posso ajudar. Então, a dermatologia ela é uma especialidade gigantesca e que nós temos a obrigação e temos o prazer de fazer isso com muito carinho. Exatamente. E outra coisa que a gente faz muito bem, graças a Deus a gente atende um público muito seleto, né?
tanto no seu consultório, na sua clínica, eu também no meu, e é impressionante como que o paciente gosta de ver a nossa interação, né? Muitas vezes eu paro o que eu estou fazendo, estou atendendo o paciente e ligo, né, tudo bem? Estou recebendo um paciente assim, assim, assado, a lesão é essa, já tentei o tratamento, não teve resultado, você tem como atender? Cristiano, manda agora, que ele vai aguardar um pouquinho, mas eu atendo ele com o maior prazer. É impressionante a segurança que o paciente fica, né? De saber que ele está tendo um segundo olho para ajudá-lo naquela questão, que muitas vezes incomoda, principalmente na região genital, né, Ilner? Essa relação entre os médicos, esse encaminhamento, essa referência que nós fazemos, é fundamental que seja feita desta forma. Eu tenho esse privilégio enorme de você enviar os pacientes para mim, assim como eu tenho a liberdade de encaminhar para você, e eu tenho esse hábito no Brasil inteiro. Eu tenho vários colegas no Brasil inteiro, cirurgiões plásticos, dermatologistas, angiologistas, então, que são especialidades afim a minha, e eu faço dessa forma. Eu geralmente mando um vídeo, ou eu ligo. Então, isso transforma a relação numa relação próxima, e o paciente se sente mais seguro. Muito. Ele se sente que eu não estou me livrando dele, eu estou pedindo uma segunda opinião que vai se complementar e vai convergir para o mesmo resultado, o mesmo objetivo, que é a felicidade do paciente, a gente entregar o diagnóstico e o resultado do tratamento. E outra coisa, né, Ilner? Muitas vezes, assim, eu estou te falando que a gente ouve comentários, né? Quando você indica o paciente, não significa que você vai perder o paciente, né? Muito pelo contrário. O que eu observo é que o paciente ele vai ter uma assistência muito boa do paciente, do médico, que seria o médico encaminhador, ele vai ter aquela opinião e depois ele vai voltar para o seu médico original e dar a sequência do tratamento. Porque muitas vezes algumas pessoas que visam só a parte comercial, não visam o paciente, ele fala assim, eu não vou encaminhar porque senão eu vou perder o paciente, que é uma visão pequena, né, Ilner? Inclusive, eu queria destacar que ano passado eu fui com o Dr. Cristiano, uma hiperplasia prostática benigna, né, o aumento benigno da próstata, e eu fui referenciado dele para o Dr. Carnevale, em São Paulo, que fez a embolização prostática com sucesso de 1000%. Então, essa correlação entre os médicos é fundamental. O paciente se sente seguro. Eu fui assim, me beneficiei com essa relação tão afetiva, tão próxima e tão eficiente. Exatamente. É fundamental. Ilner, e falando um pouquinho, até porque acaba que envolve isso, o seu depoimento ele é muito importante por dois motivos. Um é para saber o grau de entrosamento que nós temos, você tem isso, eu também tenho, de você referenciar para uma das maiores autoridades do Brasil naquele assunto e saber que o paciente vai chegar lá e vai ser muito bem atendido. Isso é muito bacana, né? Você que vivenciou isso, quer comentar alguma coisa? Pois é fundamental que nós, enquanto profissionais, sejamos qualificados e tenhamos um networking importante. Isso mesmo. Esse networking, e ele começa no dia a dia, nessas situações, nos eventos que nós vamos fora de Manaus, em que nós levamos a nossa experiência, em que nós nos aproximamos das grandes autoridades e nós muitas vezes trocamos, fazemos essa troca de essa permuta de experiências de pacientes. Isso nos engrandece muito e, diferente do que alguns médicos menos experientes pensam, não vai diminuir quando você diz, olha, eu preciso de uma segunda opinião. O objetivo principal é ter o diagnóstico correto, ter a conduta correta para que o paciente fique bem. O nosso foco é o paciente. Perfeito. Qualquer outra coisa, mesmo pensando do ponto de vista comercial, caso a gente extrapole para isso, o beneficiário vai ser todo mundo. O paciente vai estar bem, ele vai gostar do nosso trabalho, ele vai falar bem da gente. Então, em todos os aspectos, essa correlação com outros profissionais vai trazer como principal fim o benefício de todos. Perfeito. Ilner, um outro assunto também extremamente atual. Por exemplo, hoje eu recebo muitos pacientes que chegam com o diagnóstico de andropausa, que é aquela menopausa masculina, né? Testosterona baixa, queda de libido, afeta a autoestima. O paciente muitas vezes chega pré-diabético, obeso, pronto. Aí eu vou e ajudo esse paciente, faço todas as correções, parte vitamínica, hormonal, entendeu? O paciente perde peso, mas aí entra já outra questão, quer dizer, ele está muito bem de performance física, sexual, mental, mas ele nota, olha para o espelho, aquela, como se diz, aquela aparência que já não está tão jovial.
Você que é uma das maiores referências da dermatologia cosmética, o homem tem procurado mais esse tipo de atendimento? Moral da história, ele tem realmente se tornado mais vaidoso? Eu queria que você comentasse isso. Com certeza. Eu já tenho 36 anos de formado e eu acompanhei toda essa evolução em que o homem só procurava o dermatologista com alguma doença grave e depois de ele ter tentado um monte de tranqueira em casa. Então, isso tem evoluído bastante e hoje cerca de 30% da minha clientela é de homens. Olha só. Então, há um crescimento significativo. Aqueles paradigmas de que é coisa de mulher, de que ele vai ficar efeminado caso ele vá no médico, o medo da transformação também, porque passa também o medo do paciente ir ao dermatologista que faça algum tipo de exagero. Exatamente. E é importante que o paciente procure um dermatologista. Existem outras profissões que estão avançando nessa área de injetáveis, como toxina botulínica, como ácido hialurônico, a tão exagerada harmonização que nós não fazemos, a gente faz a naturalização, Isso. deixando o paciente muito bem. Então, muitas vezes o medo hoje ele já é no sentido de evitar o exagero. Isso. E nós, na nossa conduta, nós deixamos o paciente de uma forma natural, bonita, mais jovem, e mantendo a aparência. O paciente não precisa trocar a sua foto da carteira de identidade porque foi comigo, uma vez que a nossa meta é um embelezamento, rejuvenescimento, sem que mude a aparência de uma forma que fique ridículo, que as pessoas percebam a mudança radical da aparência do paciente. Eu estou te falando isso aí como seu paciente, né? Eu vejo o cuidado que você tem, você faz todo um escaneamento, né, da face. Eu sei porque eu faço isso aí quando eu vou lá. Aí você olha, faz o planejamento baseado naquela imagem, e aí sim, você sempre comenta comigo, Ilner, nós vamos fazer isso e tal, Floxana, nós vamos fazer isso, mas nessa quantidade, nós vamos fazer o Botox nessa posição, porque senão realmente vai mudar muito a sua face, e isso aí não vai ficar natural. Então, isso aí é uma coisa que você discute, né? E eu queria que você me falasse desse planejamento. Como é que é o nome daquela tecnologia que toda vez eu vou? Eu queria que você falasse isso. Desde o início, quer dizer, desde o primeiro passo até realmente a realização do procedimento. Perfeito. O paciente, quando chega na clínica, ele passa pelo mapeamento facial e corporal, dependendo do que ele for fazer. E ele consta de uma fotografia no Vectra, que é uma tecnologia. Eu já tenho há quase 10 anos, eu fui um dos primeiros do Brasil a comprar, e através dessa foto em 3D, eu consigo gerar uma imagem em 3 dimensões. É evidente que eu consigo ver profundidade, relevo, superfície, e consigo, a partir disso, não só o diagnóstico, mas depois, quando o paciente volta, que eu faço a imagem após o procedimento, fazer o comparativo. Perfeito. Ver o que melhorou, o quanto melhorou, se eu preciso fazer alguma revisão, algum retoque. E é interessante como hoje eu tenho essas fotos armazenadas há quase 10 anos, eu tenho 12 teras de foto na clínica. Então já não cabe nos meus computadores, eu tenho que ter nuvem para guardar, evidentemente. É tudo criptografado para evitar hacker, mas a partir dessas imagens eu posso fazer um estudo retrospectivo e ver o quanto a pessoa melhorou nesses 10 anos. É incrível como, né, os pacientes, às vezes, tem pacientes que esquecem como eram, né? Então, fala assim, doutor, será que valeu a pena esses 10 anos que eu estou com o senhor? Quando a série histórica, né? Pego a série histórica, vejo o quanto a pessoa está mais jovem. 10 anos depois ela está mais jovem do que o dia que ela chegou. Então, esse processo de rejuvenescimento gradual, progressivo e natural, ele deixa a pessoa bem, e eu consigo, através desse equipamento, fazer essa identificação, essa comprovação e, eventualmente, tirar alguma dúvida. Diz o paciente às vezes chega, faz alguma coisa, fala, doutor, acho que eu estou com a boca torta. Aí a gente vai ver o paciente já tinha a boca torta. Ou então, olha, esse meu nariz será que já era assim? A gente melhorou, sabe? Então, todo esse acompanhamento, inclusive do ponto de vista também jurídico. Isso. Porque hoje nós podemos ser vítimas. Né? Tudo é judicializado. Algum paciente que acha que algo deu errado, a gente tem como comprovar o que está acontecendo de uma maneira fotográfica, com uma documentação técnica, a gente tem como demonstrar a evolução do tratamento. Ilner, feito essa parte da captura de imagem pelo Vectra, né, 3D,
Aí o paciente vai para a sua sala, que é o caminho que eu percorro lá na clínica, né? E aí você vai analisar qual será a sua estratégia. Se você vai usar botox, se você vai usar o ácido hialurônico, se você vai usar fio de sustentação, um laser de mais profundidade, menos profundidade, como é que funciona esse planejamento? Bom, na verdade, o envelhecimento ele é multicamadas. Então, eu tenho que tratar desde a perda óssea, passando pela perda de tônus muscular, de volume muscular, a questão da gordura, o reposicionamento da gordura, o aumento de gordura, como nós falamos ainda há pouco, o crescimento da papada é a gordura que se acumula. Aquele aspecto em Bulldog é porque a estrutura da gordura cai, né? começa Vai caindo, a desabar. né? Então, a nossa visão é no sentido sempre de reposicionamento, de voltar para o local onde era anteriormente, de uma maneira natural, deixando a pessoa com uma aparência mais jovem, mais magra, mais descansada, mais feliz. As olheiras, né? As olheiras diminuem. Então, a intenção é sempre a gente tratar de uma forma que o paciente fique natural, fique mais jovem e sempre multicamada. Então, a decisão do que fazer, ela se baseia no que eu pretendo. Por exemplo, um laser, ele não consegue dar volume. Certo. Um laser, um fio vai reposicionar, vai Entendi. puxar aquele tecido para a região onde eu quero. Por exemplo, o Star Walker, por exemplo. Star Walker é um laser que eu trato principalmente vasos, manchas, melhor textura de pele. Então, eu não posso querer de um instrumento um resultado que eu não vou ter. Então, é importante essa análise. Tem sua indicação, né? Sua indicação e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente associa técnicas. Como você já fez certeza, comigo. isso. A associação que vai trazer o melhor resultado. Não existe um milagre. E eu vejo uma coisa que me chama muita atenção, de pacientes que chegam até nós e já chegaram a mais de 250 casos, que vêm pacientes que vieram de outros profissionais, a maioria não médicos, que exageram no procedimento, principalmente de preenchimento. Então, a pessoa chega com um pillow face, aquele rosto inchado, sem uma estruturação bem feita, porque o profissional que fez, ele se utiliza apenas do preenchimento, ele só tem uma arma. Isso. Então, a saída dele é encher, encher, encher. E não é isso que é o correto. O correto é preencher, tensionar, esvaziar, melhorar a textura, melhorar polos, firmar. Então, a associação das técnicas de uma maneira inteligente para um profissional que tenha um estudo adequado. Lembrando que a faculdade de medicina são 6 anos. No meu caso, eu fiz mais 3 anos de residência, mais 3 anos de mestrado. Então, foram 12 anos de formação e uma formação contínua. Eu estou constantemente, quem me acompanha, sabe o quanto eu viajo em busca de novos conhecimentos, não só de eu estar como professor, mas também estar como aluno. Lógico. Eu pelo menos mais 6, 7 vezes por ano, eu saio de Manaus, algumas vezes para fora do país, em busca de informações que possam fazer com que meu conhecimento seja continuamente atualizado. Hilner, outra coisa também que eu acho bastante relevante é essa questão de planejamento, porque quer dizer, cada vez que a gente sai do nosso consultório, a gente deixa de atender, né? Por mais que você hoje, assim como eu, você tenha outros produtos que vão girando a clínica, isso aí também envolve um planejamento, né? Como é que é feito o seu planejamento em termos de ciência, de congresso? Como é que é feito isso? Pois é, existe uma programação anual, que eu já observo desde o início do ano, e importantíssima a formação de uma equipe. Perfeito. Hoje nós temos, além da minha pessoa, mais 4 médicos, que são dermatologistas e uma nutróloga, que trabalham comigo e me ajudam a que, na minha ausência, a clínica continue rodando igual. A minha filha está comigo há 4 anos. Excelente, que cada vez está mais bonita, né? Obrigado. Ela realmente está evoluindo muito. Que legal. Eu acompanho ela também. Tanto no aspecto físico quanto no conhecimento, na experiência. E só o tempo vai fazer, daqui a 20 anos ela vai estar 20 anos melhor, eu também vou estar 20 anos melhor ou me aposentando. Lógico. Então, eu preciso que ela continuamente esteja ao meu lado, visualize o que eu faço, experimente o que eu faço. Então, isso está fazendo com que a associação aconteça de maneira natural. O doutor Lucas, que é dermato, que está comigo, excelente, está comigo há 5 anos. Doutora Aliciana, que cuida de mim, nutróloga, maravilhosa. Doutora Franca, que está entrando agora, terminando a residência de dermatologia, entrando conosco. Então, essa equipe toda... Multidisciplinar, né? Além das fisioterapeutas,
que também dão apoio, as enfermeiras também que dão apoio, toda a equipe de enfermagem que é bem treinada. Importantíssimo também que a gente tenha no time pessoas que estão imbuídas dos mesmos objetivos, que elas falem o mesmo idioma, desde a telefonista que atende o telefone, desde a pessoa que cuida do marketing, a pessoa que recebe, a moça do cafezinho, todas falam o mesmo idioma e nós procuramos não só educá-las continuamente, mas motivá-las a estarem sempre na mesma vibe. É impressionante como as pessoas que eu tenho a oportunidade de receber na clínica falam sempre a mesma coisa. Olha, doutor, impressionante como o seu time está alinhado. Coeso, né? Está coeso. A questão da atenção, da linguagem, da educação, de estar sempre à disposição do paciente, do nosso cliente. Eu digo que é um cliente amigo, não é só um cliente. Então, isso faz um grande diferencial e a minha sugestão aos colegas que estão montando suas clínicas é que deem atenção ao seu público interno. Eles são tão importantes quanto o público que a gente atende. Eles vão ser as pessoas que vão recepcionar os nossos queridos pacientes, são eles que vão valorizar o nosso trabalho. Ilner, falando, já caminhando já para o final desse podcast, é tão bom que a gente vai comentando e o tempo vai passando muito rápido, né? Mas hoje você faz o treinamento da sua equipe, você cuida disso ou você delega isso aí para uma segunda pessoa, de repente para uma empresa? Porque eu estou te falando que eu faço a mesma coisa. Então é impressionante que quando porque muitas vezes, eu não vou perder tempo treinando secretária ou treinando meu administrativo. Mas o que eu falo é o seguinte, as empresas, né? Porque hoje nós somos mais empresário do que médico, né? Sim. O fato da gente estar aqui fazendo um podcast, isso aí já mostra uma visão diferenciada, né? Mas como é que é a sua estratégia? Eu queria que você comentasse, depois eu vou comentar um pouquinho a minha. Nós temos as duas coisas, né? Eu tenho a oportunidade e o prazer de todas as pessoas que entram na clínica, eu recebo e dou um treinamento em relação à filosofia da clínica. Todos compreendem quem eu sou e o que eu quero. Nós temos, o nosso time ele é dividido em setores, cada setor tem um líder, especialmente o atendimento e o atendimento externo, na hora que o paciente chega, a parte de negociação e pós-venda, e o atendimento técnico. Eu tenho duas líderes, que é a Renata e a Cris. Elas que fazem o treinamento em serviço e elas estão tão já expert que elas fazem treinamento em tudo. Isso. O pessoal que entra já tem todo um protocolo, toda uma sequência. Então, com 3, 4 meses, o time, quando entra alguém, o time simplesmente adiciona uma pessoa a mais. Fora isso, eu tenho uma empresa que é de São Paulo, que faz a questão de me ajuda na seleção e me ajuda na questão motivacional. Fora isso, você sabe, nós participamos de um grupo aqui, com o Chiro, que nos dá suporte também, e isso nos ajuda muito a enxergar o mundo dos negócios de uma maneira atualizada. Em São Paulo é o Caprune, né, com toda a equipe, e aqui em Manaus o Chiro. Então, nós temos sempre esse cuidado de manter a equipe motivada, a equipe atualizada das tendências, e fora isso também eu tenho uma empresa de marketing que é terceirizada, que está sempre presente, nos dando suporte. O marketing é uma das coisas mais difíceis, todo mundo que tem empresa sabe, as dificuldades, primeiro de compreensão da nossa linguagem, para que se alinhe a nossa linguagem, a forma como o marketing vai comunicar ao público. Então, o que eu converso em relação à área médica, todos têm essa dificuldade. Até você chegar na empresa que isso demora, eu já troquei várias vezes, agora eu estou alguns meses com uma nova empresa, e eu estou gostando muito do trabalho deles, e vamos ver, a questão, talvez seja o maior desafio da empresa, seja a questão do marketing. Perfeito. Vale a pena destacar, né, você comentou muito bem, o papel do Oshiro, da Gisele, né, com os treinamentos que eles fazem, né, que é escola de atendimento, escola de líderes, né, os grupos, né, de empresários, né, que eles formam, né. Isso aí realmente não só permite um networking muito importante, né, mas também como troca de experiências, né, Ilner? Muitas vezes eles fazem os eventos, né, não só as palestras, mas os encontros fechados, geralmente num restaurante, né, e eu tenho, assim como você, a oportunidade de ir, e é impressionante como muda, né, a forma de pensar
como empresário na área médica, né? É interessante essa troca de ideias, né? É porque, na verdade, a problemática ela vai ser muito parecida, claro, em áreas diferentes, mas a gente acaba aprendendo, a gente acaba levando nossa experiência e aprendendo com os colegas, com os amigos de outras áreas, e isso faz com que a gente possa amadurecer bastante. Perfeito. Ilner, nós estamos no final do podcast. Eu queria que você falasse um pouco, assim, de como as pessoas podem chegar até o Dr. Ilner, entendeu? Se você quiser comentar hoje o que na sua clínica você oferece, não só para o homem, que aí entra o meu público, né? Mas também para as mulheres, né, que de repente não tem ainda um dermatologista de confiança, mas elas querem realmente melhorar o visual. Isso se estende também para o homem, que fica naquele receio, será que eu faço, será que eu não faço? E aí, esse convite? Bom, eu sou facilmente acessível, acessável pelo Instagram, tem Instagram Dr. Ilner e tem o Instagram Clínica Dr. Ilner. Perfeito. Sem ponto. E é fácil você conhecer o que eu faço, mas basicamente, tratamento da dermatologia, as doenças dermatológicas, como você destacou, as doenças, a parte estética, faço toxina botulínica, ácido hialurônico, todos os lasers, eu tenho 12 lasers, eu invisto assim, muito pesado em laser, tudo que há de novo e melhor eu compro, no sentido de oferecer à população o que há de melhor, deixar o meu paciente feliz. Temos o tratamento capilar com o Dr. Lucas, temos o rejuvenescimento íntimo para mulheres, que consta no clareamento, na melhoria da lubrificação íntima, da melhoria da aparência da genitália. Temos o tratamento através de uma nutróloga, a doutora Aliciana, que nós comentamos há pouco, da parte de perda de peso, melhoria da composição corporal. A doutora Alessandra Mello, que é uma endocrinologista de São Paulo, que está no grupo. Excelente. Os pacientes que querem o atendimento com ela fazem online. E quando há necessidade de algum injetável, eles fazem na clínica conosco. Perfeito. Temos também a equipe de enfermagem, que é muito preparada, uma equipe que eu destaco a Renata, que é quase uma filha para mim, ela tá comigo há 13 anos. Olha só. E entrou como estagiária e eu tenho o privilégio de tê-la como enfermeira. Tem a equipe de fisioterapia dermatofuncional que trabalha toda a parte de flacidez, gordura localizada, celulite, trata através de equipamento de campo eletromagnético o aumento do tônus muscular. Isso. Temos dentro dessa área corporal a nossa participação médica através da doutora Thalita e minha, aumentando o glúteo, fazendo o bumbum up, olha só, facilitando a melhoria da flacidez, volume, reposição do bumbum, aquele bumbum que está mais caidinho. Isso, e assim, basicamente é isso que nós fazemos na dermatologia, essa dermatologia com uma amplitude enorme de ações e que visam principalmente deixar o paciente bem, deixar o paciente saudável, feliz, com a confiança elevada, com a autoconfiança elevada, fazendo com que ele, não só na vida pessoal, mas como no seu dia a dia no trabalho, tenha mais sucesso. Nós dois sabemos o quanto é importante que o paciente, seja o homem ou mulher, esteja bem para que ele possa ser feliz. Exatamente. E lembrar que nós somos vizinhos, né? Ao lado do Manauara, né? Que é o edifício Crystal Tower, que é onde a gente atende, né? Você na sua clínica, eu na minha. Destacar também que é um local muito bom, tem um apelo do shopping, né? Muitas vezes os pacientes eles cansam de falar isso, estou esperando aqui minha consulta, tomando um cafezinho ou fazendo uma compra. Então isso também agrega, né, para o paciente, né, Ilner? O fato de estar do lado do shopping, né? Essa pegada do Jorginho, que fez o empreendimento, de estar ao lado do shopping é fundamental. E dentro da minha clínica, nós fizemos também um lounge. Então, conheço. O cliente que vai, ele vai para o lounge, ele tem a oportunidade de tomar alguns drinks. Exatamente. Que são assinados com os nomes dos médicos. Isso. E temos também uma área externa, né? uma varanda muito bonita. No final da tarde as pessoas adoram ficar lá, pegando aquele ventinho quando não está muito quente. E quebra, né? O ambiente de clínica, né, Ilner? Exatamente. Deixa humanizado, aconchegante, né? A ideia é essa. A ideia é que o paciente que chega lá, vá lá para o nosso lounge com a dona Regina, que é a nossa barwoman, que serve o café, que serve o drink, ou fique um pouquinho lá fora na varanda. Então, que ele sinta na clínica que ele está sendo recepcionado, que ele não é apenas um número, que ele não é
o nosso objetivo não é apenas o dinheiro dele, mas que ele se sinta acolhido e se sinta em casa. Perfeito. Ilner, eu queria te agradecer. Eu sei que você tem pacientes agora para atender. Você ter disponibilizado seu tempo para vir para esse podcast, tá? Reforçar o respeito, a amizade, o carinho que eu tenho por você, pela família toda, pela sua mãe, que é minha paciente, né, que eu adoro. E falar que, com certeza, nós vamos ter uma segunda visita sua para esse podcast, que vem não só para falar de medicina, mas vem para falar também de homens de sucesso como você, no seu segmento, dando dicas, não só, de repente, para quem está na faculdade, mas para quem já está no mercado, está orbitando e não sabe como direcionar isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e esse carinho, essa amizade já é antiga, desde a época da faculdade. Vejam, eu fui professor desse rapaz, então eu tenho esse privilégio de estar aqui com você, agradecer pelo carinho, pela amizade, e por ter me lembrado do meu nome quando você casou para ser seu padrinho. Com certeza. Então, eu fico muito feliz e desejo muito sucesso a você, mais sucesso ainda. Eu sei que você é um homem de muito sucesso e estarei à disposição para novos convites. Uma honra estar com você aqui. Muito obrigado. Então, nós estamos finalizando essa primeira etapa do podcast Homens de Sucesso, que veio para trazer para você que busca conhecimento de qualidade, visão empreendedora, como liderar a sua equipe e construir, lógico, o seu legado. Muito obrigado pela sua participação e por estar aqui prestigiando esse podcast.